Contexto aqui da nossa escola bíblica. Beleza? Certinho? Então hoje a gente está começando um tema, tem aí isso, ó. Eu coloquei ontem no grupo, escatologia bíblica e estudos em Apocalipse. Eu estarei à frente dessas aulas juntamente com o Felipe e o Mateus. Mateus, nós deixamos ele de fora, foi demitido, né? Aproveitamos a onda de demissões no Brasil e... Não, brincadeira. O Mateus, eu e ele vamos revezar nos estudos de quarta, tá bom? Eu continuarei ministrando a Confissão de Fé de Westminster e ele vai pensar alguns conteúdos de um conjunto de livros pouco explorado na igreja, que são os profetas menores, de Oséias para frente até o final. Nesse primeiro momento vai ser Jonas. Quase ninguém conhece a história de Jonas, né? Então, brincadeira, mas tem muito a explorar, com certeza, para a gente aprender. E então, ele vai, a partir de março, ou esse mês, não sei se vai ter alguma quarta-feira, aí depois ele vai ver direitinho em que momento ele vai começar. Bom, essa aula começa hoje, esse tema começa hoje, mas eu já vou adiantar um ponto, tá? Na semana que vem, dia 12, inclusive está no boletim, estará conosco a missionária Eliane. Ela é a nossa parceira missionária. Ela vai iniciar o trabalho em Guiné-Bissau e ela foi conhecer o campo e voltou. Então ela vai passar por aqui para contar como foi e falar para a gente como vai ser os próximos passos do seu projeto. Então domingo que vem tem a aula dela aqui. Ela vai estar aqui conosco na EBD. E no domingo seguinte é o domingo do Carnaval, o feriado de Carnaval, e eu estarei com a minha família no acampamento, lamentando muito por não ter mais nenhuma outra família da nossa igreja no acampamento, porque é um acampamento promovido pela IPPG, né, Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Eu estarei lá e eu gostaria que todos vocês estivessem também, né? Mas ninguém se inscreveu, acho que também porque ficou muito em cima da hora, talvez. Então já deixo, inclusive, um incentivo, né, para a gente pensar, talvez até para o conselho, depende de pensar nisso depois, né? Se não dá para a gente fazer um acampamento nosso, né, no feriado de Carnaval ou algum evento, alguma coisa nesse tempo, né, que todas as igrejas em geral fazem acampamentos, fazem retiros e é sempre muito bom. É a oportunidade de chamar a gente de fora e, enfim, Deus faz muitas coisas em período de acampamento, né? Enfim, então eu não estarei aqui, o Mateus vai dar aula, né? No dia 19. Então, hoje é a primeira aula e a segunda aula vai ser no último domingo de fevereiro, dia 26. Ok? Bom, o tema dessa primeira aula, esse primeiro tema é escatologia no Antigo Testamento. Então, muitas vezes quando a gente pensa em escatologia, né, a gente já pensa, até vou falar daqui a pouco, no próximo slide, a gente pensa em eventos futuros, né? A gente pensa no que está por vir. Então, escatologia a gente conecta, geralmente, a volta de Cristo, ao juízo final, à grande tribulação, ao que, né, se referem como arrebatamento, etc. e tal. Mas a gente precisa olhar para toda a Escritura para afirmar as nossas doutrinas. Então, o objetivo nesse primeiro tema é olhar para o Antigo Testamento e perceber que já no Antigo Testamento havia uma perspectiva escatológica. Tá? Puxa. Havia já, então, no Antigo Testamento uma perspectiva escatológica, ou seja, eles tinham uma concepção de futuro. Eles aguardavam alguma coisa do futuro desde o Antigo Testamento. E como a gente vai ver, desde o comecinho das Escrituras. A escatologia começa quando a Bíblia começa. Interessante a gente pensar dessa forma. A escatologia, ela diz respeito, sim, a eventos futuros, mas a escatologia bíblica começa no começo. E isso é interessante para a gente falar sobre o assunto, tá bom? Então vamos lá. A palavra escatologia tem origem em duas palavras gregas. Skatos e a palavra logia. Surgiu então a nossa palavra escatologia.
A palavra escatós, calma, é um substantivo que tem a ver com último ou extremo, alguma coisa nesse sentido, né? E logia tem a ver com estudo, com razão, etc. Então, escatologia se torna o quê? O estudo das últimas coisas. O estudo das últimas coisas. Eu pus ali à direita a imagem ali, a capa de um livro chamado A Bíblia e o Futuro. Esse é um dos 3 livros que eu julgo mais interessantes na área de teologia sistemática do Anthony Huckman. Ele tem o Criados à Imagem de Deus, A Bíblia e o Futuro e o Salvos pela Graça. Criados à Imagem de Deus, um livro que vai falar sobre antropologia bíblica, o que é o ser humano. Salvos pela Graça vai tratar sobre a doutrina da salvação. E a Bíblia e o Futuro vai tratar sobre escatologia. O que a Bíblia diz sobre o futuro. Tá? Então, assim, 80%, talvez mais um pouco disso, das minhas aulas sobre esse tema será com base neste livro. Então, de repente, se você é um estudioso, gosta de ler, você quer aprofundar mais nesse tema, eu recomendo muito esse livro, A Bíblia e o Futuro. Tá? Na sequência, a escatologia permeia toda a mensagem da Bíblia. Né? Isso é que precisa ficar muito claro para nós. Tá? A escatologia não está registrada apenas no Novo Testamento, quando Jesus fala da sua vinda, quando Paulo fala da vinda do Senhor. Não. Escatologia tem a ver com toda a Escritura, permeia toda a Bíblia. E, nesta aula, a gente vai analisar a expectativa escatológica do Antigo Testamento. Havia no povo de Deus, no Antigo Testamento, a expectativa de pelo menos 7 coisas, que é o que vai ser descrita nessa aula de hoje. Tá? A primeira expectativa é a expectativa do Redentor vindouro. Tá? Essa expectativa de que num futuro, no momento do futuro, seja que momento for, vai vir alguém que vai nos resgatar, que vai trazer solução para os nossos problemas. E a gente já vê isso logo de cara no proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, logo após a desobediência que arruinou a comunhão dos seres humanos com o seu Criador, nós temos aqui um anúncio sensacional de Deus a respeito do que viria pela frente. Deus diz assim, e Deus está se referindo à serpente. Ele está falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, no singular. Este descendente te ferirá a cabeça, ou seja, uma ferida mortal. E tu lhe ferirás o calcanhar. Você vai produzir também dor e sofrimento nele, mas não será uma ferida mortal. Então, nós temos aqui, já no iniciozinho das Escrituras, um anúncio claro de algo que está por vir, que vai trazer aí solução para essa situação em que o ser humano se encontrou. Né? E aí, o que a Bíblia diz sobre isso, esse ponto especificamente, mais adiante? Vamos abrir lá em Apocalipse. Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 9. E depois Apocalipse 20, versículo 2. Alguém pode ler o 12, versículo 9, por favor? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele o seu sangue. Isso. Então veja que nessa visão apocalíptica, e aí quem vai estar responsável pelos estudos em Apocalipse será o Filipe, né? Nessa visão que João recebe,
João identifica aquela serpente do Éden com o próprio diabo. E o que acontece com o diabo? Ele é lançado, não é? Ele é lançado juntamente com os seus anjos, né? Deixa eu abrir aqui de novo. 12:9. Ele foi expulso, né? O grande dragão, a antiga serpente. Ele foi atirado para a terra. Então, aquela promessa que foi dada em Gênesis 3,15, de fato é cumprida. Aquela serpente, ela é atacada, ela é vencida. Então, algo que está lá no início apontando para o final. E Apocalipse 20, versículo 2, alguém pode ler, por favor? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Isso. Então, outro versículo que se refere a Satanás como aquela antiga serpente. Então, algo que Deus disse no início, referindo-se a eventos futuros. Veja a perspectiva bíblica, né? E quem que faz essa obra, né, de segurar o dragão, de prender o dragão, de expulsar o dragão? É a pessoa do Redentor, é o descendente da mulher. Então, o povo de Deus, desde o início, na verdade, da humanidade, foi ensinado por Deus a esperar por alguém, um descendente humano, que traria salvação, que expulsaria definitivamente, que exterminaria definitivamente aquele que foi o agente da entrada do pecado no mundo. Ok? Nós temos aí também textos relacionados à descendência. Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Davi. Estes são textos que mostram Deus falando: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou fazer com que você se torne um grande povo. Você vai ter descendente. Então, essa promessa de Gênesis 3,15, de que viria um descendente da mulher, isso é preservado. Deus continua confirmando essa promessa. Ele faz isso com Abraão, faz isso com Isaac, faz isso com Jacó, faz isso com Judá. Se a gente for ler Gênesis 49, quem está me acompanhando na leitura bíblica diária, leu recentemente Gênesis 49, quando na bênção de Jacó, ele se refere a Judá, dizendo que o cetro nunca sairá da sua mão, quer dizer, sempre vai ter um rei, alguém com autoridade da tribo de Judá, né? E também com Davi, que queria construir um templo, uma casa física para o Senhor. Deus diz: não, você não vai construir uma casa física, eu é que vou fazer uma casa para você. Não se referindo a uma casa física, mas se referindo a uma descendência que desembocaria lá na pessoa do Redentor, de Jesus, né? A gente vê também, se a gente olhar para a perspectiva dos ofícios de Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e rei. No Antigo Testamento, nesses textos, por exemplo, a gente vê que o povo de Deus é orientado a aguardar um profeta maior do que Moisés, um sacerdote maior do que Davi, no caso, né, que está se referindo aqui, Salmo 110. A gente pode ler esses 3 textos aqui, tá? E um rei grandioso também, um rei humilde, etc. Vamos dar uma olhada nesses textos? Profeta, Deuteronômio 18:15. Observe a promessa do Senhor de enviar no futuro um profeta. Alguém pode ler, por favor? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirá. Olha aí. Moisés está falando: o Senhor teu Deus vai mandar um profeta que é semelhante a mim, né?
o versículo 18 diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta, é Deus falando agora, ou melhor, Moisés dizendo que o Senhor lhe disse: suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei, olha só, as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, quer dizer, estava por vir no futuro um profeta maior do que Moisés. Tá? Então, essa expectativa de alguém grande, alguém maior. Agora o Salmo 110, versículo 4. Alguém achou? Pode ler, por favor. O Senhor jurou e não se repetirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque diz respeito àquele episódio de Gênesis 14, quando aquele rei barra sacerdote se apresenta diante de Abraão, a quem Abraão se curva, diante de quem ele se curva, a quem ele dá todo o dízimo. Esse Melquisedeque o abençoa, e é um homem que, assim, a gente não sabe a origem dele, né? A gente não sabe de onde ele veio, para onde ele ia, a gente não sabe muita coisa. E a Bíblia usa essa figura do Antigo Testamento, Melquisedeque, para apontar para a linhagem sacerdotal de Cristo, que não é a linhagem levítica. É a linhagem de Melquisedeque, quer dizer, uma linhagem superior ao próprio Abraão, a quem Abraão pagou o dízimo, inclusive. Né? Levi é filho de Judá. E esse, que veio bem antes de Judá, prestou ali reverência ao sacerdote Melquisedeque, e a Bíblia aponta que Cristo é da linhagem sacerdotal de Melquisedeque. Então, essa ideia de que o Senhor escolheu alguém que é sacerdote e que é de uma ordem distinta daquela sacerdotal do povo de Deus. Essa expectativa de um sacerdote futuro. E também Zacarias. Alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, no jumentinho, cria de jumento. Isso. Esse é um dos versículos que talvez o mais claro, o mais direto ao ponto, né, que fala, olha, está vindo aí um rei. Está vindo aí um rei. Então, veja como vários textos bíblicos apontam para a vinda de alguém que reúne todas essas especificidades. Né? É alguém que que é descendente humano, né? É um homem de verdade, alguém que vai reunir esses três ofícios, o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real, né? E alguém que, aí vamos ver nos pontos de lá, alguém que vai ter ao mesmo tempo a natureza divina, e já pode colocar na sequência a natureza humana. Então, tudo isso afunilando para mostrar quem é que vai ser, e quando ele chegasse a gente pudesse identificar. Então, aí, por exemplo, sobre a divindade deste Redentor vindouro, nós temos o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. O Senhor mesmo, diz o texto, vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Emanuel, o que quer dizer? Deus conosco. Então, esse menino seria o Deus conosco.
Um outro texto que aponta para a divindade desse Redentor vindouro é também aqui em Isaías, por exemplo, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha aí. Deus forte e Pai da eternidade. É o menino. É o menino que está sendo descrito aqui. Esse menino que nos nasceu será o Deus forte e será o Pai da eternidade. Então, esse homem que viria, esse descendente da mulher, né, além de reunir esses em si mesmo o exercício desses ofícios proféticos, sacerdotal e real, ele também vai ser alguém que é divino. Alguém que manifesta a divindade. E também ele vai ter, obviamente, a sua humanidade. Ele vai ser totalmente humano. Servo, servo sofredor e filho do homem. São três referências bem claras a respeito disso. Isaías ainda, capítulo 42, versículo 4, versículo 1 a 4. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustém. Ele é servo. O meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Está vendo a palavra direito aí? Alguns estudiosos vão usar esse texto para mostrar o ensino da justificação. Já aqui desde o Antigo Testamento. Estou fazendo só essa notinha de rodapé, porque a gente vai falar de justificação lá em Romanos 3, nas meditações que a gente faz domingo de manhã, antes da aula, né? Então, esse é um texto que pode ser usado a respeito da justificação dos gentios. Quando ele diz aqui, ele promulgará o direito para os gentios. Então, ele vai trazer a justiça para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, promulgará a justiça. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Então, vai ser um servo, vai ser um homem que vai estar a serviço de Deus. Isaías 49, versículos 5 a 7. Diz assim: Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante ele, perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, disse ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Então ele é servo. Ele é um servo que vai ser posto no alto patamar do universo, né? Vai reinar sobre todos. Mas ele é servo. Ele estará a serviço dos planos de Deus. Também, no capítulo 52, 13 a 15, novamente o servo. Eis aqui o meu servo, procederá com prudência, será exaltado, ele será elevado, será muito sublime, etc. Né? Então ele é servo. Mas ele não é um servo que era escravo, estava a serviço de algo e então se foi colocado na posição mais elevada do universo simplesmente. Não. Ele é um servo também,
sofredor, que é o que a gente vê especialmente em Isaías 53, né? Esse texto clássico, esse capítulo aí, que mostra realmente o sofrimento desse Redentor vindouro. O versículo 5 diz que ele foi traspassado, veja aí, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Diz aí que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é um servo sofredor. E ainda um texto que aponta para essa humanidade desse Redentor vindouro é o texto de Daniel. Vamos ler lá, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 13 a 14. Alguém pode ler, por favor? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso. No versículo 13 ele diz, como o filho do homem. Um ser humano. Com aspecto 100% de um ser humano. Então veja como no Antigo Testamento há abundantemente essa expectativa de um redentor humano que viria, né? Um redentor que pisaria a cabeça da serpente, um redentor que teria esses traços oficiais como profeta, sacerdote, rei, que teria expressões muito claras da divindade. Tudo isso que hoje nós já temos como sido realizado, que Jesus já veio, tudo isso é também escatologia. Escatologia diz respeito a futuro, aos últimos dias, às últimas coisas. E no final das contas a gente vai ver que nós estamos vivendo as últimas coisas, os últimos dias, desde o princípio. Aquilo que foi tão aguardado por milênios, nós estamos vivendo. Tá? É escatologia o que nós já estamos vivendo. Não é só o que está por vir. Esse é o ponto. Não é só o arrebatamento, a grande tribulação, o juízo final, a ressurreição dos mortos, que a gente está projetando. Tem mais coisa por vir, sim, sem dúvida. Mas o que já aconteceu com a vinda de Cristo já é escatologia. Porque já foi muito aguardado. Nós já vivemos o futuro bíblico. Desde já. Nós já estamos vivendo isso. Ok? Gente, essa é a primeira expectativa. Queria ouvir de vocês aí. Como é que vocês estão capturando esse conceito? Legal? Vamos seguir então. Segunda expectativa, a expectativa da vinda do reino de Deus. Veja, o primeiro dizia respeito a um homem, um descendente. Agora nós vamos falar sobre a vinda do reino, ou seja, uma forma de governo de Deus sobre a terra. Tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui é que Deus é declarado rei. Deus é declarado rei. Inclusive eu li hoje o Salmo 47, né? Que ele é declarado rei de toda a terra. Ele é o rei. Então nós já lemos esse texto, a gente não precisa ler de novo o Salmo 47. Mas Deus é declarado rei também de Israel, especificamente, e rei de toda a terra. Vamos ver esses textos. Deuteronômio 33, versículo 5.
Vamos fazer o seguinte, ó. Aiston lê Deuteronômio 33, 5. Miro, está com a Bíblia? Pode ler, por favor, o Salmo 84, versículo 3. Seu Enoque, por gentileza, o Salmo 145, versículo 1. E o Israel lê o Isaías 43, 15, por favor. Certo? Vamos lá, Aiston. Deuteronômio 33, 5. O Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. O Senhor se tornou rei ao seu povo amado. Ele é rei de Israel. Miro. Salmo 84, 3. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes e eu os teus altares, o Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu. Né? Eu encontrei os teus altares. Salmo 145, 1. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo o sempre. Isso. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Então, há constantemente esse texto, essa ideia de que o Senhor é nosso Rei. Ele nos governa. No contexto do povo de Israel do Antigo Testamento, eles viviam num regime teocrático, em princípio. Né? Antes do estabelecimento dos reis de Israel, eles viveram por um longo período um governo teocrático. Deus regia o povo, né, por meio das suas leis. Tá? Então ele era o rei de Israel. E ainda, Isaías 43, 15. Eu sou o Senhor, vosso Senhor, Criador de Israel, o vosso Rei. O vosso rei. Eu sou o rei de vocês. Parece bobagem a gente enfatizar uma coisa tão óbvia, né? Mas, gente, num contexto que nós vivemos, né, no Brasil, esse contexto, essa bagunça política, a gente tem que lembrar, o nosso rei é o Senhor. Ele é o nosso rei. Nós somos cidadãos do seu reino. Tá? Não que a gente não deva respeito, né? Não que a gente não deva entender a nossa cidadania terrena, mas a gente tem que se identificar, sobretudo, como cidadãos do reino de Deus. Então há alguém acima de todos os reis da terra a quem nós servimos, que é o Senhor nosso Deus. Temos que lembrar disso. Então ele é rei de Israel, ele é o Senhor meu, ele é o Deus meu, o rei meu, tal. Mas ele é também rei de toda a terra. Vamos ver alguns textos aí. Mateus, Salmo 29, versículo 10. O 47 já foi. A gente não vai ler todos, vamos ler só alguns. Wellington, está com Bíblia? Lê, por gentileza, o Salmo 96, 10. Vamos pular aqui. Ju, pode ler? Isaías 6, 5. E o Lucas, pode ler? O último, Jeremias 46, 18. Ok? Pode ler, Mateus, por favor. Salmo 29, 10. O Senhor preside aos justos como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor presidirá para sempre como rei. Próximo. Dizei entre os pagãos que o Senhor reina. O mundo também se estabelecerá, para que não seja movido. Ele julgará o povo retamente. Esse Salmo 96 é um apelo ao povo de Deus pela evangelização no Antigo Testamento. Né? Na tradução Revista Atualizada, diz aí: anunciai entre as nações que o Senhor reina. Quer dizer, isso não é para nós um ensino de como evangelizar? O anúncio de que Deus é rei e que ele reina sobre toda a terra. Essa é a boa notícia que as pessoas precisam. De que há um rei justo, poderoso, acima destes que a gente conhece, tem conhecido. Isso é evangelização. Isso é o anúncio da glória de Deus entre os povos. Ok? E, Ju, Isaías 6, 5. Então, disse eu,
Isso. O Isaías está dizendo, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente vê essa expressão, o Senhor dos Exércitos, não está se referindo a exército de soldado, né? Está se referindo ao exército das criaturas, né? Está se referindo aos animais, às aves, a tudo que existe. Ele é Senhor de todo esse pelotão de animais, de tudo que existe, né? Então ele é o Senhor dos Exércitos. E Rei, né? Soberano virá. Tá bom? Então Deus é declarado Rei do seu povo de Israel, ele é declarado Rei de toda a terra, e de forma muito clara a gente vê lá em Daniel que ele anuncia a vinda de um reino. Vamos ver esses dois textos. Daniel 2, versículos 44 e 45. No primeiro ponto a gente viu as promessas de Deus enviar um redentor, um rei. E agora as promessas de Deus de enviar um reino. Tá? 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os demais reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, ele tinha tido um sonho com vários elementos que ele descreve aí, né? O ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. E aí ele fala que uma pedra foi cortada lá do monte, e essa pedra destruiu todos aqueles elementos que são tão firmes e fortes, né? O ferro é algo forte, o bronze, o barro nem tanto, mas a prata, o ouro são metais rígidos, né? Essa pedra do monte veio sem ser cortada por mão humana nenhuma, quer dizer, simplesmente veio e destruiu aquilo. Ele tá conectando isso à ideia da vinda do reino, o reino de Deus. E ainda Daniel 7, 31, tá 31, 31 a 14 não dá. Então, possivelmente é 13 e 14. É isso aí. Alguém lê, por favor? O 13... Espera aí, Edson. Lê o 13, o 13 também, por favor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens, todas as línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Isso. Esse texto já tinha sido lido, acho que pelo Aiston, né? O ponto destacado anteriormente é que um filho de homem, a humanidade dele, né? Ele seria anunciado, ele viria, ele chegaria. Agora a ênfase está no que é dito no 14. A ele é dado, a esse rei, né? É dado domínio, glória e o reino. E no final do versículo 14, o seu reino jamais será destruído.
Então veja que o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, aguarda pela vinda de um homem, que será o seu Redentor, e a vinda de um reino. Um modelo de governo soberano, né, regido por esse rei, né, que vai governar e vai suplantar todos os demais reinos. Aí essa é uma das aulas que a gente vai falar sobre isso, né? O já e o ainda não. Que coexistem, né? São concomitantes. O já e o ainda não. Quer dizer, ainda tem uma vinda do rei que a gente aguarda. Ele já veio. Ele já recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Mas ainda aguardamos. Aguardamos que esse governo, esse domínio, esse reino se estabeleça de modo visível. Mas não que o reino ainda não exista ainda. Ele já existe. Ele já está entre nós. Ele já está nos nossos corações. Mas isso ainda se manifestará de modo completo e visível. Tá vendo? Então, a Bíblia, a gente precisa estudá-la como um todo, completa, pensando elementos para que a gente possa reunir um conceito adequado do que é escatologia. Tá bom? Então, expectativa do do Redentor vindouro, expectativa da vinda do reino de Deus. E eu vou até a terceira hoje, depois a gente continua. A expectativa da nova aliança. Também no Antigo Testamento, Deus orientou o povo a esperar por uma nova aliança. Aliás, a gente está falando sobre aliança na quarta-feira. Se você não assistiu o estudo de quarta-feira, está lá no YouTube, dá para assistir. E na próxima quarta continuarei falando sobre esse tema da aliança. Aliança que é o meio pelo qual, ou a estrutura que define o relacionamento de Deus conosco, por meio de aliança. É um pacto, um compromisso. Deus se relaciona conosco por meio de uma aliança. Então a ideia da aliança, como diz aí no primeiro ponto, é central na revelação do Antigo Testamento. A aliança aparece em vários momentos. E o que aconteceu? Aconteceu, vez após vez, a quebra da parte dos homens dos compromissos que ele tinha. Mas por que a aliança ainda é preservada? Digo, a aliança da redenção. A gente vai falar sobre isso na quarta-feira depois. Por que a aliança da redenção ainda existe se nós falhamos tanto? Se nós quebramos vez após vez os nossos compromissos? É porque a existência e manutenção da aliança depende de Deus, somente. Porque se dependesse de nós, isso já teria sido quebrado, anulado, já não tinha mais nada, né? É porque Deus assumiu o compromisso de manter a sua aliança. É que então a aliança existe. Mas, como a gente vê aqui abaixo, com a quebra da aliança pelo povo, né, como os seus compromissos sempre são quebrados, os homens sempre falham, né? Falhou na aliança das obras lá no Éden, falha dentro do contexto da aliança de redenção também. Então o que Deus prediz no Antigo Testamento? Que ele vai fazer uma nova aliança. E a gente vai ver esses textos aqui. Na verdade, todos são o mesmo texto. É que em Hebreus e em 1 Coríntios, nós vemos a citação do texto de Jeremias 31, conectando as coisas do Novo Testamento com aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. Então vamos lá, Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31, versículos 31 e 32. Vamos ver aqui, ó. Diz assim: Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. O versículo 33 vai dizer ainda sobre a aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Olha só, uma coisa futura para vir. Na mente lhes imprimirei minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O que está aí no versículo 33 vai fazer parte de uma outra expectativa que a gente vai ver daqui a pouco. Mas a ideia de que o povo de Israel, né, o povo de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os descendentes, todos, eles quebraram, vez após vez, os seus compromissos. O versículo 32 chega a dizer que eles anularam a minha aliança. Né? E aí a gente começa, espera aí, se a aliança permanece, como que aqui está dizendo que a aliança foi anulada? Né? Quando a gente vê a aliança de Deus sendo estabelecida, especialmente com Moisés, né, nós vemos ali leis sendo dadas. Várias leis, várias regras, como o povo deveria seguir. E aquilo fazia parte da aliança. A obediência àquelas leis, a busca de obedecer àquelas leis. Tá? No entanto, eles quebravam essa aliança. É disso que está falando aqui. Eles quebravam a aliança no sentido de desobedecer a lei de Deus. Né? Eles falharam. Então o Senhor Deus diz para eles: eu vou firmar uma nova aliança que vai ter características, obviamente, novas, né? E nessa nova aliança eu vou fazer que vocês cumpram as minhas leis. Ou seja, eu vou dar uma nova natureza, eu vou pôr sobre vocês o Espírito. E aí, por isso que eu estou falando que são elementos posteriores, a quarta, quinta, sexta, a gente vai ver depois. Tá? Então, essa é a ideia, de que Deus fez uma aliança, os homens não obedeceram às cláusulas, né? Não fizeram a parte deles nessa aliança, mas isso não fez que a aliança fosse extinta. Deus renova essa aliança. E nessa nova aliança, ele garante, ele estabelece que vai haver obediência. Vai haver da parte dos homens o poder neles de obedecer à lei de Deus. E é o que Paulo vai enfatizar tanto, né? Nós que estamos em Cristo, nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, nós podemos vencer o pecado. Então são elementos aí que a gente vai ver posteriormente, tá? Só para conectar com esse texto de Jeremias 31, o anúncio dessa nova aliança, a gente pode ver rapidamente aqui o texto de Hebreus. Gente, eu não sei como é que está para vocês aqui, mas aqui está extremamente quente. Tá gelado aí? Nossa, aqui eu estou suando totalmente. Não, agora deixa. Depois a gente pensa em alguma alternativa. Eu acho que o ideal era ter um ventiladorzinho por aqui, ó. É que aqui já tem tanta coisa, não tem nem espaço no chão mais aqui. Vamos lá, Hebreus 8 em diante. E de fato repreendendo-os diz: eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração las inscreverei, e eu serei o seu povo, e eles serão o meu Deus. E não ensinará, etc, etc. Até o 13, né? Versículo 13 ele diz: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Bom, teologicamente, como é que a gente entende esses conceitos? Né? Não estou dando uma aula sobre aliança, mas a ideia
é basicamente a seguinte: Deus fez uma aliança de redenção. Mas essa aliança, essa grande aliança em que ele garante salvar o seu povo, ele garante a salvação, a vida eterna, etc. Existem nessa aliança várias alianças, que a gente pode entender como várias dispensações, vários momentos distintos uns dos outros, mas que vão como que uma cebola que tem as camadas, né, vão compondo, né, essa aliança. Quando você fala, por exemplo, você vê uma cebola, você olha para a cebola, ela está inteira. Ela é o quê? Uma cebola. Tá? Agora, se você descasca, tira toda aquela primeira parte dela e olha só para a primeira parte, só para aquela casca, o que é aquilo? É cebola também. Né? E aí, se você tira mais uma parte e corta um pedaço dela, o que ela é? É uma cebola. Ela não deixa de ser cebola. Né? Então, a aliança de Deus, né, a revelação de Deus, ela vem em camadas, por assim dizer. Não sei se é a melhor ilustração, mas é só para a gente referenciar isso. É uma aliança, mas que vem ganhando formas, conotações e administrações distintas. Hã? Não digo remoldada, né, porque os elementos daquela camada anterior não são retirados. Entende? Os elementos permanecem. O que vem para somar. Entendeu? Vem para somar. Então, enfim, depois a gente fala mais sobre a aliança. Tá? E 1 Coríntios 11, 25. Que é o texto em que Paulo vai descrever aqui a Santa Ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, havia no povo de Deus do Antigo Testamento essa expectativa. Deus tinha uma aliança com eles. Uma aliança que, mesmo eles desobedecendo, Deus passava um tempo até longe deles, mas novamente Deus se lembrava da sua aliança. Né? A gente viu, por exemplo, acho que vai começar, ou já começou, é que eu estou sempre um pouco mais à frente na leitura bíblica diária, né? Mas que Deus, quando se propõe a tirar o povo do Egito, diz o texto lá que ele se lembrou da sua aliança. Né? Então, quando fala que ele se lembrou, não é que ele tinha esquecido, que ficou lá no... Não, mas é que agora, nesse momento, aquilo é recuperado. A expressão da aliança de Deus vai se renovar. Né? Um novo momento está para surgir. É a velha aliança nova. Com novas cores, com novas promessas, com mais sentido, significado. Tá bom? Então é isso. Isso tudo tem a ver com escatologia. Porque no Antigo Testamento, a gente está falando da perspectiva do Antigo Testamento, eram coisas que estavam por vir. Tá bom? E que para nós, muito dessas coisas já é uma realidade. Já é. E nós então estamos vivendo a escatologia do Antigo Testamento. Nós vivemos o período escatológico que para os nossos irmãos do passado eram o futuro. Nós já vivemos isso. Bom? Eu vou parar por aqui, tem mais coisas nesse tema ainda, e a gente continua esse tema especificamente no último domingo desse mês, se Deus quiser. Tá bom? Vamos ler. Miqueias 5, versículo 2. Isso.
É interessante mesmo, esse versículo, ele reúne tanto a ideia de que de que vai vir um homem, um redentor, a ideia de que ele será Deus, a ideia de que ele será homem, obviamente, e a ideia de que ele será rei e que vai exercer o seu reino. Interessante, tudo dentro de um versículo só. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá, de ti sairá, olha só, de um lugar geográfico, físico, uma cidade, né? De ti sairá um homem, o que há de reinar em Israel, e cujas origens, olha aqui, a eternidade, é Deus, portanto, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, um versículo interessante mesmo, que reúne todos esses elementos. Ele é homem, ele é Deus, ele é rei, né, e vai reinar. Ok? Muito bom. Alguma questão, irmãos? Alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Upgrade. Eu acho que acho que essa é a ideia mesmo. Né? Upgrade, a menos que a gente pense, tem que ter cuidado com o conceito, né? Porque quando você faz um upgrade, você, por um lado, está dizendo que aquilo que você está substituindo não serve mais, né? Aquilo não tem mais qualquer serventia, né? Não serve para nada. O que não é verdade dentro do conceito da aliança de Deus, né? Dessas administrações. Aquilo que foi no passado ou é reafirmado ou ganha novas conotações, né? Tem algumas coisas que descontinuam, mas não porque foram, enfim, que não serviram para nada, né? Então tem que tomar cuidado com esse conceito. Mas essa é a ideia de algo sempre, aquilo que era mais obscuro no início se torna mais claro, vai ganhando projeção, vai ganhando desenvolvimento, né? Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Não? É que assim, tem essa ideia de lembrar, porque Deus sempre reafirma as coisas, né? Ele reafirma e acrescenta elementos, né? Entendeu? Então serve para lembrar, mas tem coisa nova, entendeu? Serve para lembrar do que foi, mas tem elementos novos sendo colocados, entendeu? Na quarta-feira eu devo falar um pouco mais disso, né? Na aliança feita com Noé, a aliança feita depois com Abraão, depois com Moisés, com Davi, né? Depois a aliança com Cristo. Então é como se fossem camadas sendo acrescentadas, né? E aí, a cada momento aquilo que foi dito é lembrado, mas vem coisa nova. Vem coisa nova. Então, só para dar um exemplo do que você está dizendo, você está falando do templo.
o templo era uma revelação de Deus? Sim. Era o símbolo da presença de Deus? Sim. Essa ideia de que Deus está com seu povo foi substituída por outra ideia? Não. A ideia é a mesma. Qual que é a novidade? No princípio, a primeira manifestação disso foi o tabernáculo. Depois uma nova camada, o templo. Depois uma nova camada, o Espírito Santo. Entendeu? Então o conceito é o mesmo, ele continua. Mas a cada etapa da aliança, que a gente também pode chamar de aliança, né? A cada aliança, novas maneiras de Deus realizar as coisas, ele tem liberdade para isso, né? Os conceitos, geralmente, eles permanecem, é um fio condutor, desde o princípio até o fim. Mas a maneira como aquele princípio se manifesta e revela é que vai mudando mesmo. E o tabernáculo é um excelente exemplo disso, né? Tabernáculo, templo, até a presença de Deus de forma espiritual na nossa vida. Ok? Então vamos orar? Pai de amor, te damos graças por esse tempo de estudos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. São conceitos, ó Deus, tão valiosos que a gente tem aprendido e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a graça de compreendermos essas coisas, Senhor, e que não sejam conhecimentos infrutíferos, pelo contrário, que sejam conhecimentos eficazes na nossa vida para nos transformar, para nos ajudar a interpretar a realidade da perspectiva da tua palavra, Senhor. Nos ajuda a nos sujeitar ao Rei dos Reis. Nos ajuda a perceber, a ver o teu reino. Tua palavra mesmo diz, o Senhor Jesus disse, que quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se a gente não está vendo o teu reino, dá-nos um novo nascimento, nos faz nascer de novo, Senhor. Então, ó Deus, vai trabalhando na vida do seu povo, Pai. Que a teologia, ó Deus, não seja árida, mas que seja uma teologia transformadora. O estudo da tua palavra seja transformador na nossa vida, Senhor. Faz isso com o teu Santo Espírito, atuando eficazmente nos nossos corações. Assim nós oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém.